Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês umas curiosidades sobre o sono. A gente escuta muito falar por aí que a gente precisa dormir de pelo menos 8 horas por dia, né? O que falam. E hoje eu quero trazer para vocês os motivos pelos quais nós precisamos dormir pelo menos 8 horas por dia, mesmo com essa sociedade agitada que a gente vive, com tantos afazeres. Parece que 24 horas por dia são poucas horas para lidar com tantas demandas, mas a verdade é que o sono deve ser algo primordial na nossa vida, tratado como prioridade, como importante também para que nós possamos executar bem outras funções. Então, eu quero trazer de forma bem simples, dinâmica, entendível, estágios do sono, nos quais a gente passa, que são 5 estágios, ciclos do sono, e a importância de tentar sempre organizar nossa rotina, nossa vida, para dormir durante um período que a gente conclua esses estágios, 5 estágios do sono. E esse vídeo também são para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir, que têm insônia e que não conhecem a importância do sono, passam por alguma dificuldade. Claro que é muito bom procurar ajuda profissional, pessoas que são especialistas em sono. É importante também trazer essa curiosidade que muitas das doenças, dos transtornos mentais que a gente vê constantemente na sociedade, um dos sintomas relacionados é exatamente a insônia. A insônia está relacionada à grande maioria dos transtornos mentais, acaba sendo uma consequência do transtorno. E é algo que precisa ser cuidado, também acompanhado, já que um bom sono vai influenciar em muitas questões relacionadas ao sucesso e à saúde mental de um paciente que está em tratamento. Então, eu quero trazer para vocês essas curiosidades e fazer com que vocês entendam os estágios e a importância de se organizar para viver cada um desses estágios, ter um sono maravilhoso e uma vida também com mais qualidade. Então, vamos lá. O primeiro estágio do sono, conhecido como estágios não REMs, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios. No primeiro estágio do sono, você vai ter aquela transição entre estar acordado, consciente, para um estado de sono, de inconsciência, de descanso. E esse é o primeiro estágio, onde você vai começar a relaxar, né, toda a sua função física e mental ali para entrar no primeiro ciclo do sono. E depois desse primeiro estágio vem o segundo estágio do sono, que é quando os seus órgãos começam a descansar, o seu pulmão começa a diminuir, né? A intensidade da respiração, os seus batimentos cardíacos ficam mais leves, você está entrando nessa área de descanso. O terceiro ciclo é um ciclo muito importante, que é o ciclo onde nós vamos produzir hormônios e vamos produzir anticorpos. Então, pessoas que falam assim, eu durmo 2 horas por dia e fico bem, 3 horas por dia, na verdade você não fica bem. Essa terceira fase do sono, importante dizer, cada ciclo desse que eu estou mencionando dura 90 minutos, tá? Cada ciclo dura, em média, 90 minutos. Por isso, essa importância de, na vida adulta, a gente dormir de 7 horas e meia a 8 horas. As crianças não, elas precisam dormir mais. Crianças dormem mais.
E na vida adulta, na velhice, a tendência é que essas horas de sono diminuam, tá? O idoso naturalmente precisa dormir sem ter necessidade de dormir menos. Bom, esse terceiro estágio, como eu havia mencionado, é muito importante porque você vai produzir hormônios que vai manter seu corpo em atividade, saudável, em equilíbrio e vai produzir anticorpos que vai evitar doenças, né, que vai aumentar sua imunidade. E aí vem uma curiosidade, adianta só produzir esses hormônios e anticorpos? Não, a gente precisa liberar no nosso organismo para que a gente tenha essa proteção, essa saúde. O sono ele é um neuroreparador. Então, no quarto estágio do sono, acontece a liberação desses hormônios e desses anticorpos que vão evitar doenças, que vão, nesse momento, nos trazer mais vigor no nosso dia a dia, certo? E todos os benefícios relacionados aos hormônios e aos anticorpos. E, ok, passando esse estágio dessa liberação, onde vai curar nossas feridinhas, combater coisas ali que tá dentro da gente que a gente nem sabe às vezes, a gente vai para o quinto estágio. No quinto estágio do sono, a gente passa por um ciclo chamado estágio REM. Nesse momento, apesar da gente estar super relaxado, é o momento que o nosso cérebro está em superatividade. Porque é nesse momento que a gente sonha, a gente não tem aquela sensação que sonhou alguns minutos ali antes de acordar, porque realmente a gente sonha nesse estágio do sono REM, onde o nosso cérebro está em alta atividade, mesmo que a gente não perceba, armazenando memórias importantes para a nossa vida. Então, você que estuda e dorme só 4 horas por dia, isso não é legal, porque quando você vai chegar naquele estágio do sono, que você vai reter o conhecimento, reter a aprendizagem, as informações importantes, você acorda. E aí esse ciclo do sono que foi interrompido vai te afetar na sua aprendizagem, na sua retenção do conhecimento. Então, por isso é importante organizar a vida para se dormir de 7h30 a 8 horas por noite. E por que por noite? Porque é durante a noite que a gente produz melanina, hormônios relacionados ao sono, à noite. Então, é importante a gente organizar nosso dia, a nossa vida, mesmo tendo uma rotina puxada, corrida, cheia de atividades. Se você sabe que você vai chegar em casa 10 horas, então tenta ali deixar o máximo de coisinhas prontas, sei lá. É tarde para comer, né? Mas eu sei que tem gente que só consegue comer esse horário, mas sua comidinha já adiantada ali para que no máximo você coma em 15 minutinhos, tome banho em 10 e já vai deitar, para que você entre nesse estágio. Enfim, esses são os estágios do sono, de forma bem simples e objetiva, tá? E a importância de cada um desses ciclos e por que eles devem ser cumpridos para a nossa saúde, ok? E eu não podia deixar de trazer algo bem especial da Palavra de Deus, especialmente para aquelas pessoas que perdem o sono por uma situação que poderia ser resolvida e vai provavelmente ser resolvida no dia seguinte, né? Por aquilo que foge do seu controle e que você simplesmente perde o sono e não dorme, fica pensando, fica com a mente agitada. Uma noite de sono perdida, ela não volta mais. Então, cada noite ela é especial e cada noite de sono a gente precisa considerar como um presente de Deus para a nossa vida. Porque
Você pode até ficar tranquilo, de perna para cima, sem fazer nada, e você vai ficar relaxado, mas isso não vai substituir o seu sono, esse momento específico que você sai da consciência para a inconsciência, que durante o sono a gente fica, né, em estado de inconsciência, relaxando, e esse período vai ser para a sua vida um neuroreparador, vai reparar muitas coisas na sua saúde física e na sua saúde mental também. Então, a sua memória, retenção de informação. E sendo o sono um presente de Deus para a nossa vida, eu quero trazer uma reflexão, algo que eu sempre li na palavra de Deus, lia principalmente quando algo tentava roubar o meu sono, tirar a minha noite de sono. E eu sempre lia porque eu falava, meu Deus, se Davi estava nessa situação e ele conseguiu descansar, por que eu não consigo? Né? Por que eu não descanso? Então eu preciso entender que o sono é um presente e eu preciso desfrutar desse presente, porque amanhã o que tem para resolver vai ser resolvido e vai continuar lá, independente de dormir ou não. E se você dorme, você vai estar, claro, muito melhor para tomar uma decisão, fazer algo que você precisa fazer, uma escolha, uma atitude, enfim, ou se comunicar com alguém, né? Porque o sono, a falta de sono, a privação do sono gera outras consequências, inclusive para quem quer emagrecer, influencia no seu metabolismo, não te ajuda na perda de peso, te deixa mais estressado. Então, dormir, gente, é muito importante. Não só dormir, mas dormir a quantidade de horas necessárias para que você cumpra todos os passos das fases do sono. Então vamos lá. Esse salmo é Salmos 3, versículo 5. Davi fugia de seu filho Absalão. Eu acho interessante porque naquela época, quando, enfim, eles fugiam, eles dormiam em cavernas, em lugares que não eram confortáveis. Imagina que o travesseiro dele era uma pedra, que poderia ter uma cobra naquele lugar, ou qualquer outro, um animal selvagem poderia tentar atacar naquele momento. Mas eu acho muito interessante, porque ele diz assim, Davi disse, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, olha que legal, mesmo fugindo, mesmo tendo muitas pessoas perseguindo ele, pessoas que queriam tirar a vida dele, ele diz, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a convicção do nosso coração, porque se o Senhor cuida de nós, se Ele guarda a nossa vida, sabe? Se Ele tem os planos dele, quando a gente consulta Ele, quando a gente se dirige a Ele nos dá resposta e direcionamentos claros, por que eu não vou desfrutar daquela noite, daquele sono? Por que eu não vou deitar e pegar no sono tranquilo? Porque Ele nos sustenta, porque Ele nos faz repousar em segurança, não é? Então eu preciso me condicionar, entender que o sono é um presente de Deus. E sendo ele um presente de Deus, eu tenho a escolha de tentar entender, refletir para que eu tenha uma boa noite de sono. E isso terá consequências boas no meu dia seguinte, para a minha vida. Outra coisa que eu quero mencionar, outro versículo que está lá em Salmos 4, que também Davi diz, tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Em outra versão diz,
Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Olha só que legal. Não pequem ao permitir que a ira os controle, sabe? A agitação, às vezes a indisposição, um conflito que você teve com alguém, e aí aquilo vai fazer você perder seu sono. A palavra também diz: não deixe o sol se pôr sobre sua ira, ou seja, resolva antes que o sol se ponha, antes que venha a noite. Então, olha que legal isso. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Olha só, essa importância da gente refletir. A noite ela tende normalmente a ser mais silenciosa, ter menos barulhos, né? E aí a gente tem esse momento, essa oportunidade de refletir antes do sono, refletir à noite e de repente permanecer em silêncio, acalmar nosso coração, as nossas emoções, conversar com Deus, se achegar a Ele, entregar a nossa vida, o nosso dia a Ele, consultá-lo, né? Consulte, aqui também diz: consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Não é consultem, né? Sondem o coração, vejam as emoções, o que se passa aí e fique aflito. Não, é consulte e sossegue. Tenha consciência do que está acontecendo, da realidade, mas sossegue. Descanse. Então, é esse assunto que eu quero trazer para vocês hoje. Sempre gosto de trazer a ciência e teorias que já são comprovadas. Isso que eu estou falando aqui é com base na ciência. Eu sou estudante de psicologia e esses assuntos relacionados ao sono são muito interessantes e importantes. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas o vídeo vai ficar gigante. Mas para hoje entenda a importância do sono, que o sono é um presente, ele é um neuroreparador e que em situações extremas, alguém como Davi naquele momento conseguiu descansar porque ele confiava no Senhor. Então, você que confia em Deus, ou você que acredita em Deus, mas assim não consegue descansar, conheça mais o Senhor. Saiba que quando a gente faz a nossa parte, porque a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Ter um relacionamento com Ele, ter uma vida de oração, de devoção, de leitura da palavra, nos alimentar de coisas que edificam a nossa vida. Então, cuidado com o tempo em redes sociais, tá? Com o tempo que você se alimenta de coisas que não te ajudam no sono, que não edificam sua vida. Cuidado com esses detalhes, se atenta a esses detalhes, porque tudo isso também influencia no seu sono, tá? O sono é um processo. O café, tá, gente? O café é algo que influencia muito no sono, porque ele acontece de certa forma uma reação química ali no cérebro e o café ele toma a posição de uma outra substância e isso nos deixa em estado alerta, vigil. Então, realmente não é bom tomar café muitas horas antes de dormir, inclusive. Eu não quero falar sobre esse dado aqui para não trazer nenhuma informação errada, tá? Não me recordo agora. Qual é exatamente o hormônio que que é afetado, enfim, pela ação do café, mas e quantas horas não se deve tomar café antes de dormir. Mas o café, de fato, afeta o sono, tá? É uma condição biológica, que de fato só ele, o café, é capaz de fazer isso. Dentro tem outras substâncias, claro, que vão tirar o sono, mas o café, sendo uma substância muito comum, né? Ali a cafeína, muito comum em muitos alimentos, na vida das pessoas, na mesa das pessoas, é bom se atentar a ele também, caso você tenha insônia, certo? Mas é isso que eu quero dizer descansem no Senhor, desfrutem do sono, de uma boa noite de sono, porque ela vai influenciar na sua vida
a curto e a longo prazo. Imagina tomar uma decisão errada, fazer uma escolha errada, simplesmente porque você não teve uma boa noite de sono, você, enfim, estava passando ali por um estresse ou por causa de várias noites de sono. Não é se você vai ser afetado por isso ou não. Na verdade, você vai, porque o sono é uma condição natural, né, biológica, faz parte da nossa vida, assim como respirar, assim como se alimentar, e a privação de algo tão importante para a nossa vida, sendo o sono um neuroreparador, claro que vai nos trazer consequências negativas. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sei que mesmo com rotinas, filhos e essas situações, né, gente? Ver um bebezinho recém-nascido, tudo bem, você vai ficar ali por um período privado do sono, ok. Mas eu falo que no sentido geral da vida, se organize para ter uma rotina adequada, uma rotina que te permita deitar em um horário que você vai conseguir ali dormir pelo menos 7 horas e meia, 8 horas por noite, ok? Que Deus abençoe sua vida. Procure ajuda profissional também. Se você sofre com insônia, não ache que é normal. A gente foi feito para dormir, descansar. Então, procure ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica em todas as esferas ali de profissionais que podem te ajudar. Não deixe de compartilhar sua situação. Não espere muito tempo para compartilhar com alguém, para ter ajuda profissional sobre algo tão básico da nossa vida, que é o sono, certo? Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você chegou até aqui. Estou por aqui há pouco tempo, mas com essa intenção de trazer assuntos como esse. Então, se inscreve, curte se você gostou desse vídeo. Se quiser deixar seu comentário, eu vou gostar muito de ler, de responder. Estou começando agora, mas a interação de quem assiste é bem interessante para a gente que está aqui gravando, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.